investigar o crime organizado em todo o país. O parlamentar é um forte crítico, ele é um líder da oposição ao governo do Ceará. O documento tem 34 assinaturas, portanto, 7 a mais do que as 27 necessárias. Em contraste a isso, Luiz Eduardo Girão foi o único senador do Ceará a não assinar a CPI que tem por objetivo investigar o Ministério da Educação, a chamada CPI do MEC, que foi cogitada após o vazamento de um áudio do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, no qual ele admitia a ação do Bom Dia. Vamos conversar, portanto, agora com o senador Luiz Eduardo Girão. Senador, bom dia. Muitíssimo bom dia, Jocélio Leal, Raquel Gomes, todos que estão nos ouvindo agora na Rádio Povo CBN. Muito bem, senador, primeira pergunta para o senhor é o porquê do senhor não assinar a CPI que tinha por objetivo, né, investigar o MEC diante de tantas evidências, né? Não haveria uma contradição, Luiz Eduardo, em relação à não assinatura de uma CPI do MEC, dadas as evidências tão gritantes, versus a sua disposição de assinar a CPI da segurança? Eu queria que o senhor comentasse e explicasse a sua posição. Tranquilo, Jocélio. Eu tive a oportunidade de participar da CPI da pandemia no ano passado e eu acho que ali ficou muito evidente para quem é contra o governo, para quem é a favor do governo, para quem é de esquerda, de direita ou de centro, que foi um palanque eleitoral assim sem precedentes na história do país, né? Eu acho que causou muita indignação o desrespeito dos senadores quando iam ouvir lá os depoentes, a agressividade, uma manipulação explícita. Você vê que todos aqueles que estavam na cúpula da CPI do ano passado, que tinham o objetivo de antecipar o calendário eleitoral desse ano, hoje estão lá agarrados com o ex-presidente Lula, né, na candidatura, engajados na candidatura dele. Então, ficou muito claro para todo mundo esse joguinho político que ninguém aceita mais. Eu acho que essa CPI que eu propus ainda na semana passada é uma CPI técnica que mostra de forma muito clara o desespero dos cearenses, dos paraenses, também dos pernambucanos, dos acreanos, mas, sobretudo, na Terra da Luz, que nós estamos vendo aí uma omissão completa do governo do estado do Ceará, onde famílias inteiras, a cada dia, estão sendo expulsas de casa por facções criminosas. Em determinados horários, você não consegue entrar em bairros ou tem que se submeter ao estado paralelo desses bairros. Isso é uma coisa que, quando a gente comenta com senadores da República, eles dizem, não pode estar acontecendo isso no Ceará. Então, a gente pegou documentos, né, fatos determinados, e queremos fazer uma CPI técnica sobre o assunto para que a gente possa propor políticas públicas para evitar que o cearense, que é um povo libertário, fique de joelhos para o crime, como está hoje, como se nada tivesse acontecendo, o Estado fica assistindo isso tudo do camarote. Senador... Essas denúncias do MEC... Pois não. Jocélio, essas denúncias do MEC estão sendo apuradas, eu estou acompanhando de perto, Polícia Federal já está no caso, a CGU, também o TCU e a própria comissão do Senado, onde a gente já ouviu lá alguns envolvidos nisso. Agora, fazer uma CPI, tanto da oposição como da situação, como ontem entraram com uma CPI do governo também para investigar obras inacabadas, esse tipo de CPI politiqueira para fazer palanque eu não assino, porque eu já vivenciei no ano passado uma experiência que fez o Brasil se atrasar e o brasileiro ficar com vergonha do seu parlamento. Senador, de qualquer forma, eu insisto no ponto, né, o porquê que uma CPI da segurança seria técnica e uma CPI para investigar o MEC não seria técnica. Como é que o senhor sustentaria esse argumento, considerando que ambas são CPIs, ambas são senadores, ambas as CPIs seriam na mesma casa, portanto, né? Como sustentar isso, dadas essas circunstâncias, Luiz Eduardo? Porque ninguém está investigando o crime organizado no Ceará, por exemplo, Jocélio. A gente vê aí uma passagem de pano, como se diz, né? Estão passando pano para a situação que está acontecendo no nosso estado.
E em relação às denúncias do MEC, elas estão sendo já investigadas, né? Então, você não tem nenhuma instituição verificando o que está acontecendo nesse exato momento, não apenas em Fortaleza, na nossa capital, mas no interior do estado, onde as pessoas estão tendo dificuldades para entrar nos seus bairros, né? Que facções criminosas, e você sabe das facções que operam aí no estado do Ceará, elas estão dominando, mandando e desmandando, com relação a expulsar, inclusive, famílias de suas casas. Teve uma situação que nós, inclusive, documentamos isso, de pessoas saírem de casas, estudantes com seus pais, e deixando as mochilas com livros. Ou seja, mostra que nós tivemos que essas pessoas tiveram que sair correndo. E só para você ter uma ideia, o estado do Ceará são 27 mil pessoas assassinadas nos últimos 7 anos. 27 mil famílias despedaçadas, pessoas chorando. Isso é Síria, não chega nem perto de Síria em tempo de guerra, de outros países que vivem guerras civis absurdas. Então, por isso que a gente precisa de assessoria de Polícia Federal, com assessoria de órgãos especializados, poder descobrir o que está por trás, se tem alguma relação aí, essa omissão covarde que a gente vê, se tem alguma coisa que esteja motivando, porque a gente já teve a oportunidade de estudar na Colômbia, né, de ver o caso do México, e viu que quando chega nesse nível, tem muitas vezes participação de alguma forma, seja do Poder Executivo, do Judiciário ou do Legislativo. Senador, o senhor já tem 34 assinaturas de um necessário mínimo de 27. O que é que falta? Falta a decisão do presidente Pacheco? O que é que falta para ter a CPI de fato? Falta a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu já protocolei, como eu te disse, eu estou com dificuldade no... esteja instalada. Ontem mesmo eu cobrei, ontem mesmo nós cobramos ao presidente Rodrigo Pacheco para que ele pudesse instalar a CPI. É aquela decisão monocrática que a gente tanto critica, mas que a gente está vivendo na pele agora, porque tanto um convite para um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, um simples convite, né, que a gente fez no Senado, o presidente também ainda não colocou em pauta na votação quando o requerimento atingiu o número necessário. Então, é uma oportunidade, tanto dessa CPI técnica sobre o crime organizado, alguns chamam de narcotráfico, como também o convite do ministro Alexandre de Moraes é uma oportunidade ímpar para o Senado, Jocélio, Raquel, você que está nos ouvindo na Rádio Povo CBN, o Senado se aproximar dos anseios legítimos da sociedade brasileira. Então, a nossa imagem no Senado só faz cair porque não se toma uma postura corajosa, uma postura ética para enfrentar essas situações. Senador, eu não tenho mais tempo, infelizmente vai entrar o repórter CBN, mas me diga em 30 segundos o que é que o senhor achou daquela cena do torcedor do River Plate agredir, jogando bandeira na torcida do Fortaleza. O senhor que é ex-presidente do Fortaleza, o senhor que é um pacifista. Olha, eu fiquei muito triste com o que aconteceu. É algo que mostra o quanto nós precisamos evoluir como seres humanos. O cearense recebe bem, os torcedores do Colo-Colo recebeu muito bem, e de todos os outros times brasileiros. E o Fortaleza foi muito rápido, fez uma nota oficial. O River Plate também, que não concorda com isso, fez uma nota oficial. E eu acho que a CBF tem que cair em campo com força para identificar e punir devidamente o torcedor do River Plate que fez esse ato absurdo de racismo. Senador Luiz Eduardo Girão, do Podemos, muito obrigado pela entrevista, boa sorte, bom feriado para o senhor, boa Semana Santa. Para vocês também, parabéns pelo trabalho independente, estamos sempre nas ordens. Muita paz, feliz Páscoa a todos os cearenses. Muito obrigado, senador. Eu conversei com Luiz Eduardo